também vou colocá-lo aqui no bastidor para a gente colocar toda a atenção aqui no Miguel, que já está aqui. Perfeito. Pronto para a gente. Miguel, obrigado. Daqui a pouco você volta aqui. Vamos seguir com Regina Zappa. Deixa eu colocar aqui nesse formato. Agora sim, vemos o Miguel perfeitamente. Bem-vindo, Miguel Viveiros de Castro. Parabéns pela sua precoragem de estar nessa flotilha. Eu vou passar, na verdade, para a Regina fazer as honras da casa aqui para o Miguel e já fazer a primeira pergunta para ele. Regina, por favor. Miguel, muito obrigada, Miguel, por você ter vindo. A gente sabe que vocês estão aí num momento crucial, né, importante, perigoso. Vocês explica para a gente onde vocês estão agora, se vocês estão atracados, quando é que vocês partem e onde vai ser o maior perigo dessa jornada. Bom, primeiro de tudo, obrigado aí pelo espaço, um prazer estar aqui, é super importante a gente romper esse bloqueio informativo, né? Os meios de comunicação não falam muito sobre a flotilha, falam de Gaza, mas, enfim, infelizmente deveriam falar muito mais. A gente está agora aqui numa pequena enseada, espero que dê para ver, eu não estou vendo direito minha câmera, numa pequena enseada, numa ilha perto da ilha de Creta. A gente passou a noite ancorado aqui, estamos esperando resolver um problema mecânico em um dos barcos para a gente sair. A gente deve sair em algum momento dessa noite, ou no máximo amanhã de manhã cedo. Você falou dos momentos perigosos. Os momentos perigosos são as noites, né? Eles atacam de noite. A gente toda noite vê muito drone, e a gente está começando a saber diferenciar, inclusive, quais são os drones com os quais a gente tem que se preocupar, porque os drones de vigilância são de uma maneira e os de ataque são de outra. À medida que a gente saia daqui, já todas as noites são de alerta total, as últimas já foram, a gente já foi atacado. Daqui a pouco, se você quiser, eu posso contar um pouco mais, se vocês quiserem, né? Eu posso contar um pouco mais disso. Quanto mais a gente se afastar de águas europeias, mais perigoso. Quanto mais a gente se aproximar das águas israelenses, mais perigoso. E como é que foram esses ataques? Vocês já sofreram ataques? Olha só, os 2 primeiros ataques não foram no meu barco, foram em outros 2 barcos que a gente estava na Tunísia, a gente estava em 3 portos diferentes, porque ao ser tantos barcos a gente não cabia todo mundo num porto só. Então, num dos outros portos, 2 barcos foram atacados em 2 noites seguidas. Veio um drone que lança um artefato incendiário. A gente vê assim, o fogo descendo, batendo no barco e estourando. Na penúltima noite, esse barco aqui foi atacado. Uma das bombas caiu a menos de 8 metros de mim. A gente estava navegando no Mediterrâneo, em direção aqui para a Grécia, e foram 4 horas de terror, né? Eles, em um intervalo que variava 10 minutos, meia hora e tal, alguma bomba estourava em algum dos barcos. Sempre drones. Quando o drone chega muito perto, você já escuta ele, a gente ficava alerta. Eles estouravam claramente, a intenção ainda não é de ferir. Eles jogavam a bomba, ele estourava na vela, ou no mastro, ou seja, abaixo da altura da ponta do mastro. É uma bomba, nesse caso, né, nesse dia, foram mais de 10, tipo uma bomba de efeito moral, no sentido de que ela faz muito barulho, mas ela não tem metralha, mas ela tem algum outro produto que faz uma bola de fogo muito grande. O efeito é assustador, uma bola de fogo de mais de 1 metro de diâmetro. No nosso barco não causou grandes danos, deu mau contato na luz do mastro, soltou uma peça da placa de energia solar, mas não foi muito grave, a gente estava com as velas baixadas. Em outros barcos quebrou vela, quebrou os cabos de aço, né, os estais que amarram o mastro, enfim. O problema é que a gente acha que eles vão a mais, eles estão tentando assustar, e que eles nas próximas noites vão ir piorando. A gente sabe, né, já teve outras flotilhas que eles mataram pessoas. Então, bom, a gente está apreensivo, mas a gente tem certeza que a gente tem que continuar. Fala aí. Deixa eu fazer uma pergunta para o Miguel também. Eu quero saber o seguinte, quantos barcos que compõem a flotilha,
qual é a previsão de chegada que vocês têm e o que vocês estão levando para lá, para a gente entender um pouco tudo isso aí. Vamos lá. Se eu não estiver enganado, são 51 barcos, tá? De um monte de países. Eu sei que pessoas têm de 44 países diferentes. Nacionalidade dos barcos eu não vou saber dizer todas, mas eu sei que as principais saídas foram Espanha, Itália, Tunísia, Turquia e Grécia. O que a gente está levando? A gente está levando ajuda humanitária, ou seja, comida, medicamento, tem absorvente íntimo, leite em pó, enfim, diferentes coisas, né? A gente tem caixas fechadas, ou seja, é diferente da comida que a gente vai comendo aqui. Agora, o mais importante que a gente está levando é mostrar que tem gente lutando por eles fora de Gaza, porque a situação em Gaza é desesperadora e parece que o mundo olha para outro lado. Então, o que a gente está fazendo é uma ação direta, não violenta, de denunciar tudo isso. Obviamente que o que a gente quer é poder chegar lá com essa ajuda humanitária, que é uma quantidade pequena, se a gente comparar com as milhares de toneladas que estão apodrecendo retidas por Israel. Às vezes as pessoas me perguntam, mas os governos não podem mandar ajuda humanitária? Podem, Israel barra. Então, no nosso caso, é uma ação para tentar criar esse corredor humanitário, mas também para denunciar essa situação. Ou seja, são os movimentos sociais, os ativistas, nos auto-organizando para fazer uma ação direta não violenta e apoiar esse povo palestino que está sendo massacrado. Não tem outra palavra. Você acha que vocês vão conseguir chegar perto de Gaza ou em Gaza? Olha, eu espero que sim, a gente está aqui para isso. Agora, a gente sabe onde a gente vai chegar? Em cada pessoa que está assistindo esse vídeo, em cada uma das pessoas em casa que estão se sensibilizando com essa questão, em cada chefe de governo que se vê obrigado a se posicionar, a fazer alguma coisa, porque infelizmente, mesmo os que apoiam, mas fazem muito pouca coisa, está na hora dos governos tomarem algum tipo de atitude mais séria. Então, assim, a gente chegar em Gaza é o objetivo, mas a gente chegar nas pessoas é uma vitória já. E a cada vez que a gente chega em alguém, a gente está ganhando. Isso aí. Agora, o risco segue grande, né? Desculpa, Regina, só para pontuar aqui também, né? O governo israelense ele é inclemente, né? Com qualquer iniciativa humanitária que se aproxime de Gaza, né, Miguel? O clima entre vocês tem um pouco desse temor também dos ataques, ou vocês estão resolvidos com relação a isso, né? Pelo que eu entendo, estão resolvidos, né? É claro que tem medo, teve gente que desistiu, teve gente, por exemplo, aqui no nosso barco, uma pessoa estava enjoando muito no mar, né? Porque muitos dos ativos, eu velejo, mas tem muita gente que está aqui que não é do mundo marítimo. Então, teve gente que ficou doente, teve gente que por medo mesmo abandonou. A gente ontem teve uma reunião importante e todo mundo que está aqui está decidido a seguir. A gente, na verdade, quem embarcou nessa já sabia do perigo. A gente não tem vocação de mártir. Eu não tenho intenção de morrer por essa causa, nem por nenhuma outra. A gente, o tempo todo, sabe que eles podem sequestrar a gente, bater, manter a gente preso, deportar. A gente espera não morrer. Essa primeira parte a gente está disposto a aceitar, a gente entrou nessa assumindo esse risco. Eu espero que eles não ousem matar um de nós. Miguel, parece que a Espanha mandou um barco grande para acompanhar vocês, e o governo da Espanha está se comportando muito bem, né? Vocês estão aí com essa proteção? Olha só, o governo da Espanha está se comportando muito bem. Deu apoios e tal. Eu acho que deveria tomar medidas mais agressivas, mais efetivas, de acordo com a situação que está se vivendo. Por exemplo, com relação à Ucrânia, os bloqueios foram quase imediatos e de larga escala. Com relação a Israel, isso não acontece. Então, está se comportando... Eles bloquearam qualquer venda de combustível e armas para Israel, né? Não, estão tendo posturas, até o rei, né, fez um discurso na ONU e tal, ou seja, está havendo apoio. Com relação a esse barco e ao barco italiano, o barco italiano já está aqui,
Eles nem sequer querem comunicação com a gente. Eles estão aqui para resgatar, ou seja, se afundarem nosso barco, eles vão tirar a gente da água. Mas eles não vão fazer mais do que isso. O barco espanhol saiu essa madrugada lá do sul da Espanha. A gente está falando de um barco muito rápido, mas que deve demorar uns 3 dias. Ou seja, vamos ver se a gente ainda está navegando quando eles chegarem. E eles também têm essa missão de resgatar. Em nenhum momento, ou seja, eles não, nem a gente quer, nem eles vão fazer uma intenção, um gesto militar. A nossa ação é uma ação não violenta. A gente acha ótimo que o governo finalmente tome uma postura de apoiar. Na verdade, se todos os governos fizessem isso, Israel ia ficar mais caro politicamente para eles atuar como atuam, então a gente acha bom. Apesar de que tenho que reconhecer, né, aqui, a maioria é ativista já com uns anos de história. Militar ajudando a gente acha meio estranho. Tenho que assumir. Mas, enfim, é bom, a gente reconhece que, simbolicamente, politicamente, o fato deles enviarem esses barcos é importante. No caso da Itália, é mais hipocrisia. A Itália está com uma greve geral, está com manifestação pegando fogo na rua, e mesmo sendo um governo de extrema-direita, eles tiveram que fazer alguma coisa porque não estava dando, né? Mas, por exemplo, o ministro que mandou esse barco, ele é sócio de empresas israelenses. Ou seja, ele não vai atuar contra Israel. A gente espera que o da Espanha seja um pouco melhor. Vamos ver. Que bom que vem, vamos ver o que acontece. Olha, eu tô tão feliz, porque a nossa conexão tá tão boa, a gente dá para ouvir tudo que o Miguel está sentindo, dá para a gente sentir o Miguel daqui. Isso é muito importante para a nossa comunidade, para todos que estão aqui assistindo. Depois a gente vai fazer cortes e publicar a sua fala aqui. Eu quero pedir para o Miguel Paiva, seu xará também, que está aqui no bastidor, para ele entrar para participar agora com a gente um pouco aqui. Querido Miguel Paiva, xará, eu vou ler 2 comentários aqui do nosso público. Miguel, prepara uma pergunta para o seu xará aqui. A Elizabeth Feliz está dizendo o seguinte: obrigado, Conde, por divulgar a viagem da flotilha Liberdade para a Palestina do Rio ao Mar. Tem que agradecer a Regina Zappa, ela que realizou esse encontro aqui. Então, a gente dá os elogios aqui para Regina. Fátima Miranda, gratidão, Conde, gratidão, Regina, por esse contato com a Flotilha Gaza. Todos os canais independentes deveriam fazer esse contato constantemente. Miguel, tá vendo que bonito isso? Miguel Paiva ou Miguel outro, Miguel Flotilha? Você não sentiu na entonação da minha... Fiquei felicíssimo de ser xará, meu xará o Miguel o máximo possível. Fiquei felicíssimo de ser meu xará aqui nessa missão tão importante. Eu tinha recebido já ontem umas mensagens pedindo para... Que foi, Miguel Paiva? Tá ruim, tá... Peraí, que não, tá entrando... Não tá não, pode falar. Pode falar, tá a gente entrando te ouve duplicado aqui, meu aqui, peraí. Só um minuto. Enquanto o Miguel está se arrumando ali, Miguel... Vai lá, Regina. Pronto. Não, eu queria já convidar o Miguel para vir no meu programa com o Mário Vitor Santos, na terça-feira, às 10 horas. A gente não sabe onde o seu barco vai estar, se vocês vão estar em condição de falar com a gente, porque não vão estar atracados, talvez, mas a gente já vai preparar essa entrada na terça-feira. Vai lá, Miguel Paiva. Não, eu queria perguntar se você já fez outras viagens dessas, se você já chegou alguma vez a Israel ou a Gaza nessa missão, porque eu já estou escutando falar de flotilha para Gaza há algum tempo, entendeu? Se é a sua estreia nessa missão. Não, eu nunca tinha participado de nenhuma das flotilhas anteriores, e até vim parar nessa quase por acaso. Não por acaso, porque, na verdade, sou um ativista há muito tempo e, através de outros ativistas, me pediram para ajudar a flotilha. Quando eu embarquei saindo da Espanha, eu ia só levar um barco para a Itália. Eles precisavam levar o barco, que seria o barco dos observadores internacionais, para eles embarcarem na Sicília, e eles estavam precisando de alguém para ser marinheiro, e eu entrei no barco por conta disso. No caminho, foi impossível, né, resistir à tentação de continuar,
me perguntaram se eu topava e eu estou aqui. E esse seu barco é grande? É um barco que dá para navegar tranquilamente? Essa é uma pergunta que depende do com que a gente compara, né? Eu que pretendo um dia ter um veleiro, comprarei certamente um menor. São 44 pés. Para quem entende um pouquinho de barco, é um veleiro legal. 15 metros, mais ou menos. Por aí, né? Nós somos 9 pessoas a bordo. De onde elas são? Hã? Essas pessoas são de que lugares que estão a bordo? Cara, tem Espanha, Holanda, Eslovênia, Inglaterra, e Bélgica. Isso, acho que eu falei todo mundo. Algum barco já chegou a Gaza? Já conseguiu? Não, a gente navega junto. Então, está todo mundo aqui. Entendi. Que bom. E você acha... a gente não tem muita esperança de que aconteça alguma coisa para deter esse genocídio em Gaza. A gente sabe como Israel está se comportando, agora já mandaram tropas por terra, é uma coisa horrorosa. Vocês têm alguma esperança de que essa movimentação, claro, fazendo coisas como nós estamos fazendo aqui agora, de conversar com você e todo mundo conversando em seus próprios países, de que isso possa ter alguma influência? A gente espera que sim. Mas como fazer para deter esse genocídio? Olha, eu acho a nossa ação é uma ação, né? Mas a gente olha no mundo, estão acontecendo manifestações em muitos países, algumas muito grandes, né? A gente teve a etapa final da Volta Ciclista em Madrid cancelada pelas manifestações. Na verdade, a Volta Ciclista pedalou a Espanha inteira, sendo palco de manifestações. Eu acho que cada vez que a gente protesta que um artista israelense não esteja no Eurovision, que um atleta não possa disputar uma prova como se o país dele não estivesse fazendo nada. Ele está lá representando esse país, que é um país genocida. Eu não estou dizendo que aquela pessoa tem culpa, mas ela está lá representando esse país. Cada vez que um governo compra um programa de espionagem de Israel, que é um tão bom vendedor disso, inclusive para o Brasil, né? Bolsonaro sabe bem, cada vez que comercializa, compra, vende, os governos têm grande responsabilidade. E a cidadania, os movimentos sociais têm que lutar, têm que denunciar, têm que pressionar os governos. Eu acho que é possível parar o genocídio, mas é muito difícil, cara. Eles estão barbarizando. E eles o que a gente tem que fazer é lutar. Estão descontrolados, né, Miguel? É uma situação que a gente fica... Não, a gente já passou, já fez a curva várias vezes do inominável, é indizível o que está acontecendo em Gaza. Nossa comunidade aqui também sabe muito bem disso. Eu não sei se o Miguel está gesticulando para falar mais uma vez. Tem. Vamos fazer... Deixa eu só trazer o comentário da Elizabeth Belizio aqui. Regina Zappa é maravilhosa, todos vocês são. Obrigado pelo esforço para divulgar a luta da Palestina. Com destaque para o nosso querido Miguel Viveiros de Castro. Realmente, muita coragem. E o papel da flotilha, como ele está destacando aqui, é simbólico também. É falar para o mundo, trazer as informações. Não deixar que Gaza seja um território esquecido, né? Como às vezes parece que Europa, Estados Unidos, o mundo em geral acaba fazendo expressar. Fala, Miguel Paiva, por favor. Não, eu queria dizer para o meu xará, que talvez ele não saiba, o discurso do Netanyahu na ONU hoje, houve um esvaziamento total da Assembleia na hora que ele falava, ele começou a falar várias delegações, ficaram poucas pessoas, 8 ou 9 delegações ficaram, o resto saiu, inclusive a do Brasil, usando o lenço da Palestina, e está acontecendo agora, nesse instante, uma manifestação em Nova York contra o Netanyahu, entendeu? Contra a presença dele lá. Quer dizer, então, há uma movimentação generalizada, além da flotilha, que é fundamental, e é simbólica, como disse o Conde mesmo, porque demonstra o posicionamento de Israel em relação a uma atitude tão humanitária como essa, entendeu? Eles não querem saber, eles são genocidas mesmo, o Netanyahu.
Perfeito, Miguel Paiva aqui. Vou pedir para a Regina Zappa fazer um comentário, a gente vai encerrando esse bloco, e depois o Miguel deixar um recado para a nossa comunidade aqui, né? Para tudo que pode acontecer e tudo mais, as suas ações, atividades. Então vamos lá, Regina, querida. Passo para você. Não, vou falar rápido, porque eu quero deixar mais tempo ali para o Miguel falar. Mas o Conde falou sobre esse território esquecido, mas é muito mais, né, Conde? Porque a gente está vendo um holocausto, a gente está vendo um genocídio ao vivo. Todo mundo está vendo, a gente tem fotos, alguns vídeos que conseguem sair de Gaza. Então, é uma tragédia que o mundo não esteja se mexendo de uma forma mais vigorosa. O mundo que eu digo são os países, né, os estados, porque as pessoas estão. Então, eu queria passar para você, Miguel, para encerrar aqui com a gente e dizer a você que você volte aqui no 247 a hora que você quiser, a casa é sua. E parabéns pela coragem de todos vocês, parabéns pela ação. É disso que a gente precisa no mundo hoje. Passo para você. Beleza, obrigado, Regina. Em princípio, estamos combinados isso aí na terça-feira. Se Israel não tiver me sequestrado e levado para uma prisão, se não tiver bombardeado meu barco, a gente vai estar conversando outra vez aí. Com relação a isso de se é possível, se não é possível parar o apartheid, não parar o apartheid, olha, eu não sei. Se perguntassem para Zumbi se ele achava que era possível acabar com a escravidão, eu não sei o que ele acharia. Se perguntassem era possível acabar com o apartheid na África do Sul, muita gente diria que não. Quando a gente luta, os movimentos sociais, quando a gente luta para mudar todas as injustiças do mundo, a gente acaba se acostumando com as derrotas. Mas a gente tem que acreditar na vitória, e as vitórias elas são possíveis quando a gente consegue mobilizar a sociedade civil e até obrigar os governos a atuarem. Eu acho que está na hora dos governos atuarem, a sociedade civil está atuando. E a gente está aqui, está lutando e vai continuar. Olha, e tem também o discurso do presidente Lula na ONU, acho que deixou uma mensagem tão bonita, tão forte. Eu acho que pelo menos algumas pessoas, alguns chefes de Estado estão atuando nesse sentido. Miguel Viveiros de Castro, toda a admiração nossa aqui pelo seu trabalho, expectativa da sua volta aqui para a nossa comunidade, no programa da Regina. Regina, querida, obrigado, viu? Obrigada a você, Conde. Obrigada por esse espaço, obrigada, Miguel Viveiros de Castro, por sua coragem aí, por sua movimentação, a todos vocês, e Miguel Paiva também, meu companheiro também de programas, obrigada a você. E vamos... Imagina, estamos juntos pela Palestina. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo, Conde.